tópico que nós estamos estudando. Nós estamos ainda no capítulo 11, falando sobre o sexo, tá? Nós estamos quase terminando aí, falta um trecho ainda aí, né? Vamos lá. Bom, o meu aqui é página 165, mas depende da edição, né, que vocês tiverem. Depende do tamanho da letra, né? Então não dá pra gente saber exatamente. Mas capítulo 11, eu estou aqui, todos os seres que conhecemos, tá? Vou ler o parágrafo anterior aqui, ó. Não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. Até a gente fez aquele paralelo com a questão dos 3 níveis de consciência. Na verdade, os 3 andares da mente, né? Conforme o Caldeirado explica, o superconsciente, a noção a zona das noções superiores, né? O andar das noções superiores, o consciente, que é o segundo andar, das conquistas imediatas, das conquistas atuais, né? Horizontais, egóicas, né? E o primeiro andar, que é a zona dos instintos, tá, pessoal? A zona dos instintos, que é aquilo que nós temos de mais básico dentro de nós, né? Então, quando o Caldeirado, na verdade não era o Caldeirado, era um outro espírito que nós não sabemos o nome aqui, mas o espírito que estava fazendo uma palestra e depois respondendo algumas perguntas, né? Alguém perguntou a respeito da teoria do Freud, do Jung e do Adler, né? Que foram 3 estudiosos da psicologia, do comportamento humano e tal. E o Freud centralizando na questão sexual a realização e a saúde da pessoa. O Adler centrando, Alfred Adler, né? Centrando na questão do poder, da relevância pessoal, a busca pela relevância pessoal, né? E o Jung centrando numa busca de conquistas superiores, né? Então cada um centralizou-se. Por isso que o espírito, ele diz aqui, né? Lógico. Cadê? Não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo, né, as zonas inferiores, ou desejo de importância, a zona do ego, ou impulso, ou aspiração superior, o superconsciente. Por que ele fala isso? Né? Só para a gente relembrar. Porque, na verdade, pessoal, nós temos que ter leveza e devemos transitar nesses 3 departamentos o tempo todo. O tempo todo nós transitamos nesses 3 departamentos. Nenhum de nós pode ficar o tempo todo só nas zonas superiores. Nenhum de nós pode ficar o tempo todo só nas zonas superiores. Por quê? Porque a zona do ego, o segundo andar ali, né, no cérebro, a parte cortical, né, de associação e tal, é responsável pela operacionalização dos conceitos, dos ideais superiores, né? Então, com o superconsciente, nós temos esses ideais superiores, mas depois nós temos que descer para transformar isso em realidade. Quem faz isso é o ego, tá? O ego é parte da estrutura psíquica que faz a ponte com a realidade do mundo de fora. Ok, pessoal? O ego, então, é uma estrutura importantíssima, tá? Com a qual nós entramos em contato com o ambiente. O ego é estruturado para isso, para favorecer o contato do espírito com o ambiente, tá? E também os instintos, que os instintos são extremamente importantes para nós. Boa noite, Sandra. Os instintos, nós não vivemos sem os instintos. Nós temos que utilizar os instintos para a reprodução, para a conservação da nossa vida, né, para as manifestações vegetativas e, né, do nosso corpo. Nós temos mecanismos automáticos, instintivos, que funcionam o tempo todo. E é muito importante, né? Vocês percebem por que então que não dá para centralizar só numa coisa ou em outra? Né? Nós, na verdade, temos que utilizar o conjunto todo, sob a direção do self, sob a direção do superconsciente. Ele é o leme aí, direcionando, né, o nosso futuro, né?
e coordenando esforços no presente. Tá? Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade, que nos confere a existência, e todos somos depositários de faculdades criadoras. Olha só que interessante, do verme ao anjo, todos somos herdeiros da divindade. Né? Nós trazemos o potencial divino, somos herdeiros desse potencial divino. A Joana de Ângeles chama o self, o Deus interior, o Cristo interno, o espírito imortal, o self imortal. Ela usa como sinônimos esses termos. Tá? Então, todos, né, os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade, que nos confere a existência, e todos somos depositários de faculdades criadoras. Todos somos portadores de faculdades criadoras, na verdade, co-criadoras. Né? O Criador, só Deus o é de fato. Nós co-criamos, né? Nós criamos em plano menor, como diz o André Luiz. Né? Nós somos co-criadores em plano menor. Mas aqui deu para entender também. Né? O vegetal instigado pelo heliotropismo, o que é o heliotropismo? É a tendência, né, a atividade do vegetal de seguir o Sol. Ele cresce na direção do Sol. O vegetal, então, ele tem esse heliotropismo, tá? O crescimento na direção do Sol. Ok? Então, o vegetal instigado pelo heliotropismo surge na paisagem distribuindo a vida e renovando-a. Né? O vegetal guiado pelo heliotropismo, ele distribui a vida e renova a vida. Né? Derrama sementes, gera flores, frutos, tal. Né? O pirilampo cintila na sombra, né? Buscando perpetuar-se. O vagalume, né? Pirilampo é vagalume, né? Então o pirilampo cintila na sombra, buscando perpetuar-se. Está em busca da sua parceira. Né? O batráquio sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do charco. Né? O batráquio, o que é o batráquio mesmo? Vamos procurar aqui. Batráquio, peraí. Batráquio. Só para a gente relembrar, né? Os sapos. Os sapos, as rãs. Tá? Ainda bem que tem o... então, tá certo. Então, o batráquio, né? É bom que a gente vai sempre relembrando aí os termos, né? O batráquio sente vibrações de amor, né? E de paternidade nos recessos do charco. Interessante, né? O espírito falando que o sapo, a rã, eles sentem sentimentos, vibrações de amor. Né? Eu não sei exatamente como que se dá lá a reprodução desses animais, mas de alguma forma ele deve sentir em processos químicos, né? Os animais têm meios muito interessantes para se buscarem, né? Para mesmo a certa distância eles se encontram, né? Cria meios perceptivos para isso, né? Muito interessante, né? E ele está chamando aqui de vibrações de amor, né? E de paternidade nos recessos do charco, dentro do charco, lá eles estão lá, já iniciando processos rudimentares de aproximação, de acasalamento e tal, né? As aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer um ninho. A fera, ouvida a índole selvagínea, ao lamber com ternura um filho recém-nato. São manifestações, né, Sandra? Exatamente.
São manifestações do amor no charco, as aves, a leoa lambendo os filhotes, já são manifestações do instinto paternal, do instinto materno, construir o ninho, proteger a prole. São rudimentos, né? São rudimentos desse amor, desse cuidado já, um desparasitando o outro. Né? Às vezes tem um macaco desparasitando o outro macaco. São manifestações de cuidado, de carinho, de proteção, né? Que existem nos planos inferiores da natureza, mas são o treinamento para o que nós viveremos no futuro, né? Como seres humanos, tal, né? E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Então aqui já tem uma coisa importante. Olha só o Espírito falando aqui, né? Mais da metade, então a grande maioria, né? Mais da metade, a grande maioria, né? De espíritos encarnados na crosta da Terra, mente fixa na região dos movimentos instintivos. Então aqui está dizendo que mais da metade das pessoas ainda estão centralizadas nas zonas instintivas. Nós temos lá as zonas instintivas, a zona do ego e a zona do self, do superconsciente. Está dizendo aqui o Caldeirada que mais da metade está fixada ainda nas zonas instintivas. Tá? Concentram suas faculdades no sexo. Muitas e muitas pessoas vivem o sexo e estômago, estômago e sexo e estômago, né? Mas aqui está falando do sexo, tá? Então concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Então aqui a associação dessa cristalização mental nas zonas mais baixas da vida, nas zonas inferiores, apenas no campo sexual, né? O sexo é sublime, mas ele é apenas parte. Ele é apenas parte do conjunto. Se nós centralizarmos a nossa vida apenas nas expressões sexuais, nós vamos estar reduzindo demais o potencial do ser humano, que é muito mais amplo, que é muito maior, né? E aí nós passamos a viver apenas, ou quase que absolutamente, as manifestações dos desejos, das angústias, das frustrações no campo sexual, das metas ilusórias, dos prazeres ilusórios, né? Achando que isso será a nossa planificação, né? E muitas e muitas pessoas enlouquecem em busca apenas dessa satisfação. E esquecem de buscar a satisfação do espírito integral, satisfação do coração, do pensamento, da palavra, da comunhão com o alto, né? Que isso sim se responsabilizaria pela nossa planificação, muito mais integral, muito mais plena, né? No conjunto psicofísico, o corpo físico, o perispírito, o espírito, né? O ser pensante. Né? A Maria, é só assim que vamos compreender certas atitudes, certas criaturas, né? Dão demasiado valor, né, Wilson? É isso aí. E acaba gerando, frequentemente, distúrbios nervosos. Então Freud estava certo, né? Ligando o sexo à questão do equilíbrio mental, emocional, só que não precisa ser absolutamente assim. E a grande solução também não está apenas no sexo bem satisfeito, plenamente satisfeito, né? Como os terapeutas corporais, seguindo Wilhelm Reich, acharam que a criatura saudável mesmo é a pessoa que tem uma vida sexual plena, uma vida sexual satisfatória. Então a energia orgástica dela vai ter o seu fluxo normalizado, né, Ana Cláudia? Não é assim? Estou falando para a Ana Cláudia, que a Ana Cláudia conhece também da terapia corporal, né? Então essa energia orgástica, né, que o ser humano tem,
né, vai ter um fluxo normal e aí nós teremos a saúde. Não é exatamente assim. Isso é apenas parte, né? A energia sexual é de grande valor, só que ela pode se manifestar em qualquer área do ser humano. É a mesma energia que nós utilizamos para a sexualidade, é a mesma energia que nós usamos para fazer esse estudo aqui. É a mesma energia que a gente usa para nós entrarmos em contato uns com os outros, para exercitar a palavra, o conhecimento. É a mesma energia. Só que nós vamos sublimando parte dessa energia, transformando em outros comportamentos, né? Tá? Então, constituem eles compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária, irmãos nossos na infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida, senão mobilizando os recursos da força sexual. E a gente acrescentaria da força sexual genital, né? Então aqui a força sexual, como o próprio Calderaro já falou, aqui não é ele que está falando, mas em outros momentos ele falou, né? E o Espírito Alexandre também nos Missionários da Luz, que essa energia sexual ela se manifesta de várias formas. É a mesma energia sexual, embora não precisa ser sempre genital, né? Sempre ligado ao chakra genital, não precisa necessariamente ser gasta e canalizada apenas para o chakra genital, né? Pode ser canalizada para outros chakras, né? Grande parte de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidência e realce, ainda que atidas a trabalho proveitoso e a paixões nobres, muitas vezes. 3 pontinhos aqui, né? Vocês entenderam, pessoal? Então, primeiro ele falou do monte de pessoas que estão ligadas apenas às manifestações, a grande maioria ligadas às manifestações do sexo, né? Aí o sexo passa a preponderar na vida de grande parte das pessoas. Só que tem um outro grande contingente, menor, mas tem um outro grande contingente, que havendo conquistado a razão, acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário. Então aí já subiu um pouquinho, já estamos falando ali do ego. Já estamos falando mais do ego, né? Das necessidades de evidência pessoal, aí é mais a teoria do Adler, né? Da evidência pessoal, do realce pessoal, né? Da busca pelo poder. Então, realmente, grande parte das pessoas já conseguem controlar algumas expressões sexuais. Ok. Então, vamos lá, vamos continuando, né? Então, boa parte da população está ligada ao primeiro nível, do sexo, dos instintos e tal. Outra parte menor, mas também grande parte, está ligado à procura de dominação pessoal, evidência pessoal, prepotência, como disse aqui o espírito amigo, né? Tá dando para ouvir bem agora, pessoal? Tá? Tá dando para ouvir, né? Então tá jóia. Ok. Beleza, então. Mesmo tendo conquistado a razão, né? Já tem razão, já tem, né, algo superior aí, mas ainda permanecem em busca, seduzidas pelos caprichos autoritários, né? Famintas de evidência e realce, ainda que atidas a trabalho proveitoso e a paixões nobres, muitas vezes. Quer dizer, das pessoas que estão em busca de evidência, em busca ou tendo um comportamento autoritário e tal, muitas até estão em trabalho proveitoso. Nós podemos, às vezes, até no trabalho de caridade, no trabalho de estudo, nós manifestarmos e fazemos isso frequentemente, né? Muitas vezes a gente erra,
tem manifestações ainda egóicas, né? Então somos nós, estamos falando aqui de situações que nós podemos viver, até fazendo coisas boas, até procurando objetivos nobres, né? Mas ainda temos esse problema egóico que nós temos que ir sanando devagarzinho, né? Tá? Então lá. Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser, e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, não mais encontrando alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal. Então, olha que interessante. Então, somente depois de conseguir um determinado equilíbrio no campo sexual e de perceber que somente a evidência social não completa a nossa vida, não nos faz felizes. Muitas vezes a gente busca o realce social, a fama, e depois fica infeliz, justamente em função da fama. Porque não tem mais paz, não tem mais sossego, não tem, né? Está sendo perseguido para todo lado. Então, mas quando as pessoas percebem que esses sentidos existenciais, eles não serão suficientes para uma vivência plena, interior, né, de paz, de harmonia, de planificação, aí começam a buscar o self. Só aí começam a buscar o self. Após as frustrações, após as quedas, após as desilusões, aí começa a se buscar o oceano largo do self, os horizontes amplos do superconsciente, tá? Que é o que está dizendo aqui, que é a menor parte das pessoas, né? É a menor parte, né? Não mais encontrando alegria integral no contentamento do corpo físico, né? Já não é tudo o que achava que era. Então já lida com o contentamento no corpo físico como uma coisa muito relativa, tá? Não mais de valor absoluto, agora de valor relativo, né? Ou na evidência pessoal, que também passa a tratar como algo muito relativo, né? Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta na carne, à maneira do viajor que, após vencer caminhos ásperos, na treva noturna, estaca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Esse momento é um momento delicado. Esse é um momento, muitas vezes, difícil para a criatura. É quando ela está se esvaziando dos sentimentos do mundo propriamente, ela está se esvaziando das buscas ilusórias do ego, mas ela ainda não está muito bem segura e ela não está muito bem estruturada nas buscas do self, nas buscas do superconsciente. Ela percebe que existe uma ligação entre o ego e o self, entre o consciente e o superconsciente, mas ela é muito vacilante, está em crise existencial. Essa é a chamada crise existencial, né? Essa é a chamada crise existencial. A grande crise da alma é essa. A grande tempestade da alma, né, é essa. Tá? No atual momento evolutivo nosso, essa é a grande crise. É a crise da falência do ego, pelo ego, né? E o encontro com uma luz que acena com possibilidades diferentes para o futuro e para o presente também, né? Vocês entendem, pessoal? Então, muitas vezes a pessoa se sente
perdida porque não se encaixa mais em certos grupos, não sente mais afinidade com coisas que antes sentia afinidade, agora já não sente mais. Né? Os hábitos que ela tinha, ela já não cansou já de determinadas coisas. Mas ao mesmo tempo, ela está vazia ainda. Né? Não está vinculada a um grupo de ajuda, a um grupo voluntário, não está vinculada a uma igreja, ao espiritismo, não está vinculada a um estudo profundo de autoconhecimento. Muitas vezes ela não sabe o que fazer. Ela só se sente inadaptada ao mundo, inadaptada à família, que muitas vezes não compreende o que está se passando dentro da pessoa, principalmente quando começa a ter fenômenos espirituais, que é um dos motivos também para a pessoa começar a buscar o self. Né? Quando ela começa a ter contato com a espiritualidade e não entende o que está ocorrendo. Não é? Então, a Tânia está dizendo, em termos psicológicos, como isso se apresenta, Alexandre? Como assim, Tânia? Se apresenta da maneira que eu estou colocando aqui. Tá? As pessoas procuram a gente em crise existencial. Né? Então, é da maneira que eu coloquei aí. Tá joia. Né? Então é isso, os sinais são esses, né? A pessoa ela não está se compreendendo mais, porque ela estava muito bem estabilizada quando ela se identificava com o ego plenamente. E as suas metas existenciais eram as metas do ego, igual ao seu ambiente cultural, igual ao seu ambiente familiar, mas agora não se identifica mais, porque ela está sentindo coisas diferentes, né? Está tendo necessidades diferentes. A sua profissão não mais a agrada, ela quer algo diferente. Né? Ela quer algo mais pessoal, algo que ela possa ajudar mais, que ela possa se sentir mais útil. Então surge de várias formas para pessoas diferentes. Né? Tá dando para ouvir, pessoal? Som ok? Tá normal o som? Som? Ok? Tá, beleza, ok. Então foi colocado aqui, né? A Sueli, esse vazio pode se expressar em forma de carência afetiva? Sim, pode também, Sueli, pode também. Quando se vive um ambiente de superficialidade, e na verdade a pessoa está sentindo falta de algo mais profundo, às vezes com o seu parceiro, às vezes com os familiares, com os parentes, né? Sente com os amigos, parece que não está mais preenchendo, né? Porque tá um relacionamento, estruturou-se um relacionamento superficial, baseado em coisas, em buscas superficiais. Então a pessoa começa a sentir necessidade de buscar outros grupos, não que vai abandonar a família, o marido, o filho, não, nada disso. Mas ela começa a ter necessidade de buscar outros grupos em que ela encontra o alimento que ela procura. Porque o que ela sente, o que ela fala, ela encontra o riso nas pessoas, chacota, desdém, né? Descaso, indiferença, mas não encontra aquele eco, né? Numa conversa saudável, não é, pessoal? Como a gente faz, a gente conversa aqui sobre as mesmas coisas. Talvez em casa vocês não sejam compreendidos, uns e outros, né? Talvez não sejam compreendidos com filhos, com noras, né? Mas chega aqui a gente se compreende, né? E a gente pode trocar vibrações, pensamentos, experiências, tá? Então é mais ou menos assim, né? É a busca do self, do eu profundo. Sempre que nós falamos em espírito, nós estamos falando do self, da nossa realidade espiritual profunda, né? É isso aí. Adriana, a visão em relação à família muda e é necessário como que nova adaptação, não é mesmo, Alê? Sim. Os vínculos, eles mudam, eles se transformam. Conforme nós vamos mudando, os nossos vínculos com as pessoas vão se transformando. Porque antes eles se estruturavam com as pessoas de uma determinada forma, em cima de determinados interesses, determinadas conversas. Agora já não mais. Agora, eu muitas vezes não me sintonizo com certos interesses da pessoa, né? E ela com os meus. Então, muitas vezes a gente vai mudando o tipo de vínculo que a gente tem, né?
A Diana, ficamos sem assunto. Às vezes a gente fica meio chato. Se bem que isso é passageiro, né? É porque a gente se esvazia de uma coisa e não se preenche de outras. Ou em determinados grupos, né? A gente fica meio chato em determinados grupos, porque para a gente achar um assunto que realmente interesse ao grupo é difícil às vezes, né? Dependendo do grupo, né? O espírita, por exemplo, ele vai ficando fácil de contentar, mas difícil de agradar. Ou o contrário, é fácil de agradar e difícil de contentar. A ideia é a seguinte, a gente acaba se contentando com pouca coisa, mas não é qualquer coisa que nos agrada. A ideia é essa, na verdade. Tá? Às vezes a gente consegue achar felicidade, prazer em coisas muito singelas, mas já não é qualquer coisa que nos agrada, não. A gente se torna mais seletivo, não é? A gente se transforma, a gente fica mais seletivo. Isso é bom, isso não é ruim, não. A gente fica mais seletivo com relação a grupos, conversas, livros, atitudes, né? Então não é qualquer coisa que agrada a gente, não. Até por uma mudança moral, ética e estética. Né? Os nossos valores vão mudando, o nosso comportamento referencial vai mudando e o nosso senso estético vai mudando. O bom gosto, o gosto que nós temos vai mudando, vai se transformando num gosto melhor, num bom gosto, um senso estético mais apurado. Em músicas, né? Em programas, isso acompanha, o senso estético ele acompanha o senso moral. Né? Conforme a gente vai se moralizando, vai se transformando o nosso senso estético. Tá? Então, continuando aqui, né? Deixa eu ver onde é que nós paramos, né? Então, já desde a estrada nevoenta da carne, né? A gente já se sente no limiar, né? No limiar de esferas divinas. Já aqui na Terra, seja pelo contato com a oração, seja pelo contato com a caridade, seja pelo contato com os espíritos nas reuniões mediúnicas, os livros que a gente lê. Então a gente já vai prenunciando, a gente já vai pressentindo que nós estamos adentrando num terreno sagrado, né? Nós estamos adentrando num terreno luminoso. E nós vamos realmente sentindo isso em nós. Efetivamente nós passamos a sentir em forma de paz, em forma de completude, em forma de equilíbrio. A gente vai ficando mais equilibrado, menos nervoso, mais sereno, tá? Porque a gente percebe que a gente está encontrando uma coisa muito boa. A gente está adentrando um terreno luminoso, não é, pessoal? O Deoclésio, né? A soledade que Paulo fala-nos, né? Exatamente, ele que seguiu Jesus, tá? Paulo viveu muito dessa incompreensão, dessa solidão idealista dele, né? Mas na verdade, a gente não vive propriamente essa solidão, né? Porque aquela frase, quem é solidário nunca está solitário, é verdade, né? Porque a gente, na verdade, a gente acaba estando sempre em grupos, né? Ou estudando, ou procurando fazer o bem, ou procurando cantar, ou procurando, né, ajudar os espíritos. Então, por exemplo, o espírita está sempre junto com grupos, e a gente passa a ter uma vida muito social, né? Isso é bom, encontros que a gente participa, palestras e tal. Então isso vai preenchendo, né? E logicamente nós participamos da sociedade no geral e devemos participar. É uma festa, é um baile, né, um lazer, alguma coisa que nos agrade, que seja saudável, podemos participar tranquilamente, né? Nós não devemos fugir do mundo, né? É errado esse pensamento, devemos fugir do mundo, né?
Nós temos é que tomar cuidado com as coisas que são nocivas, né? O mundo é uma maravilhosa oportunidade de aprendizado, de convivência, de prazer, de bem-estar, né? Só precisamos buscar de uma forma correta, né? Curtir um cineminha, né, Maria? Difícil é levar o maridão pro cinema, né? Se conseguir isso, já está metade do problema, ou 90% já está resolvido, né? Né? Os maridões, né, Maria? O resto é fácil. O mais difícil é levar o cidadão, né? Né, Sueli? Então, vamos lá. Para esses, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem fazer. Então aqui, ó, disse tudo aqui o Espírito, né? Para as pessoas que têm uma compreensão diferenciada, né, o sexo, a importância pessoal ou as conquistas imediatas, né, o imediatismo terrestre são sagrados. São sagrados. Mas sagrados apenas pela possibilidade que oferece ao ser em evolução. O sexo é sagrado, né? Os destaques pessoais, as possibilidades de se fazer uma palestra, de estar em evidência, um livro que se lança, uma coisa. Os destaques, as conquistas pessoais, em quaisquer campos que sejam, né? São sagrados pelas oportunidades de divulgação de uma ideia, de divulgação de uma atitude positiva, não é? De propagação de conceitos libertadores, né? De renovação social, eles são sagrados, né? Até mesmo as conquistas individuais, financeiras, né, monetárias e propriedades, são sagradas também, em vista das possibilidades de produção, pelas possibilidades de emprego, pelas possibilidades da ciência, da arte, pelas possibilidades de produzir conteúdos para a sociedade, né? Comodidades para as outras pessoas. Então, por isso que nós não podemos negar, nós temos que deixar o exclusivismo e incluir mais. Pessoal, uma coisa interessante, quanto menos a gente conhece, mais a gente exclui. Quanto menos a gente conhece, mais a gente exclui. Por quê? Porque se você só conhece aquilo ali, você centra naquilo ali, você exclui tudo que sai fora daquilo ali. Você fica muito sectarista, né? Exclui o dinheiro, exclui isso, exclui aquilo. Não, porque para mim é só... Quanto mais a gente vai ampliando o âmbito da nossa consciência, mais a gente inclui. Por quê? Porque se a minha visão de mundo, de ser humano, vai se ampliando, cada vez mais cabe todo mundo dentro dela. Cada vez mais cabe várias concepções dentro dela. Por quê? Porque eu sei dar o valor para cada uma delas, eu sei onde elas se encaixam, né? Eu sei onde a minha verdade se encaixa com a verdade de vocês, né? Com a verdade de outros grupos, né? Mesmo que eu não concorde, mas eu compreendo, eu absorvo, né? Eu consigo encaixar isso numa visão maior, né? Então isso é legal, né? Porque a gente passa a ser menos sectarista, menos chato, né, Wilson? A gente passa a ser menos separatista e a gente passa a trabalhar mais para a coletividade ampla, né? Os espíritos são assim, os bons espíritos são assim. Eles não são sectaristas, eles não são particularistas, eles trabalham pelo bem-estar da humanidade e não para esse grupo em detrimento daquele grupo, né?
Então eles ajudam a gente, ajudam os obsessores da gente, ajudam todo mundo. Porque eles não são parciais, eles aglomeram, né? Então isso é legal, né? Eu gosto dessa coisa assim mais ecumênica, mais, né? Acho que faz a gente respeitar, né, Flora, a diversidade, exatamente, né? Por isso que quanto mais a gente sabe, com mais profundidade sobre as coisas, né, menos a gente age com preconceito sobre elas, porque a gente sabe a verdade contida em todas as coisas. E a verdade, ela está em todas as coisas e em todas as pessoas. Isso que é legal. A minha questão é saber onde a minha verdade se encaixa com isso que a pessoa está colocando. Em algum lugar ela se encaixa. Eu que não estou vendo ainda. Mas ela se encaixa, né? Aí já começa a mudar a coisa, né? Já começa a mudar. A gente aceita mais, né, Diana? Conhecimento amplia a responsabilidade do saber, né? Deoclésio, é isso aí, né? Então vamos continuar, né? Então a razão particularista converteu-se em entendimento universal. Olha que legal, é bem o que a gente estava falando, né? A razão particularista, né? É coisa que só vê um ponto de vista, né? A gente tem que lembrar que um ponto de vista nada mais é que a vista de um ponto, né? Esses trocadilhos são interessantes às vezes, né? Um ponto, mas é o meu ponto de vista. Tudo bem, eu entendo que é o seu ponto de vista, mas entenda também que o seu ponto de vista é apenas a vista de um ponto, do seu ponto. Não é? Quase nada, né, Wilson? Assim como o meu ponto de vista também, é a vista do meu ponto só. Por isso que quanto mais multilateral é a minha visão, quanto mais eu exercito ver essa multilateralidade, eu ouvir outras opiniões, até contrárias à minha, mas ouvir, né, e conversar, principalmente ouvir, a gente precisa ouvir muito, né? A gente precisa ouvir muito mais do que falar, né? Porque aí a gente passa a ver outros ângulos da questão, que antes a gente não conhecia, né? Então eu acho bem legal isso, né, pessoal? Então a razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-lhes os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Né? Quer dizer, os sentimentos sublimados cresceram na direção do campo superior. Pressentem a divindade. A gente passa a pressentir a divindade. Mas será que isso não é muito, não? Será que acontece isso mesmo? Acontece, né, pessoal? Nós não podemos ver a divindade como algo longe de nós. Essa visão dicotômica, essa visão antropomórfica até de Deus, né? Aquele Deus criando fora de si, aquele Deus lá longe, né? Tão longe que eu não sei nem se ele está me vendo, né? A Joana de Ângeles fala, olha, Deus, a maior descoberta atual é o Deus interior. Jesus vem e fala, o reino de Deus está em vós, está dentro de vós. Não é? Jesus veio para implantar o reino de Deus no coração das criaturas. Então já não está lá longe. Por isso que a gente pressente a divindade. Por quê? Porque nós somos expressão da divindade. A gente tem que estar sempre repetindo isso, né? Para a gente enfiar na cabeça de uma vez isso, né? Porque a gente é meio duro de entender, mas a gente tem que repetir, né? Como os espíritos dizem no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Nós somos raios conscientes da eterna sabedoria. Nós somos raios conscientes, o espírito é um ser consciente, mas representando o próprio Deus, raios conscientes de Deus. A eterna sabedoria é Deus. Somos raios conscientes de Deus. Né? Temos a nossa individualidade, mas somos expressão divina. Somos expressão divina. Tá? Por isso que somos eternos.
O que há de divino em nós é imortal, ou seja, o espírito, não é o corpo, né? É imortal. É lógico, nós estamos mergulhados em Deus, tudo é divino, né? Mas a gente precisa separar alguma coisa, senão a gente também não entende nada, né? A gente precisa didaticamente separar alguma coisa aí, né? Mas vamos lá. São os homens e as mulheres que, havendo... desculpa. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. Se a gente for lá no começo do Livro dos Espíritos, vai falar, vai ser possível um dia o homem ver Deus, né? Conhecer Deus, ver Deus. Os Espíritos respondem que sim, quando existir um sentido para isso. Esse sentido é a intuição, pessoal. Não é a razão. A razão, ela é impotente para nos dar os grandes voos do Espírito. Os grandes voos conceituais, a Joana de Anjos fala sobre isso, né? A intuição, ela tem essa capacidade. A razão, ela é muito linear. A razão é analítica, né? E a gente se perde nessas análises. Ela é muito fragmentada ainda, a razão. A intuição é sintética. Ela não é analítica, ela busca a síntese, né? Então, ela é mais própria para as grandes visões. Então, quando nós tivermos um sentido para isso, o sentido da intuição, né, nós teremos visões cada vez mais amplas de Deus. E nós sentiremos, né, muito mais facilmente quando a criatura estiver purificada, diz o Livro dos Espíritos. Então, as nossas visões, elas vão se ampliando na mesma medida em que nós vamos nos purificando. Nós vamos tirando as manchas, né, os deméritos que nós trazemos, nós vamos nos livrando das limitações autoimpostas, né, dos conceitos limitadores. Quanto mais nós ampliamos nossos conceitos, mais Deus cresce aos nossos olhos. A gente sabe que o tamanho de Deus sempre teve o tamanho da concepção das pessoas, né? Para nós, né? Deus sempre foi o mesmo, né? Mas para nós, ele sempre teve o nosso tamanho, né? Então era o Deus dos exércitos, né? Porque eu acreditava que Deus era o Deus dos exércitos, né? E Jesus trouxe a noção do Deus Pai. E hoje o Espiritismo nos traz a dimensão do Deus universal, né? Do Deus, nós estamos mergulhados em Deus. Deus está em nós. Jesus já trouxe isso também, né? Então, quanto mais a gente amplia as concepções, mais a vida se amplia diante de nós, né? E aí a gente pode até relembrar o Emmanuel, uma coisa muito interessante que ele coloca, né, que vale a pena a gente resgatar, né? Ele tem uma frase num dos capítulos de análise do Evangelho que ele faz, né, o Emmanuel. Ele tem uma frase muito interessante, tá? Eu vou até resgatar isso aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês verem aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Uma frase que vale a pena, viu? Fazer um suspense para vocês aqui. Mas vale a pena. Ele fala a respeito das nossas concepções, né? Ele fala a respeito das nossas concepções. Deixa eu pegar aqui. Pronto, achei. Então ele diz assim, ó. Nós vamos terminar o nosso estudo com essa frase aqui, tá? Caneta na mão. Atenção, todos com caneta na mão, por favor. Vamos ver aqui, ó. Ó, eu vou até copiar aqui para vocês.
Vamos lá. Olha lá, pessoal. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Olha que interessante, o Emmanuel falando. A natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Aquilo que você acredita da própria vida, de tudo, né, na verdade. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Se você se encolher, você vai perceber a sua vida limitada. Se você se encolher, você vai ver limite em tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Não é maravilhoso isso, pessoal? Livro Fonte Viva, capítulo 149, Emmanuel. Legal, né, Adriana? É um convite, né? E é uma afirmação de tudo que a gente tem estudado, né? Joana de Ângeles e outros aí, né? Dizendo da importância, pessoal, de nós ampliarmos concepções. Por isso que se a gente fica muito restrito, muito fechado, né? A gente perde todo o restante. A gente perde todo o restante. A vida é infinita. E quanto mais eu me livrar dos limites autoimpostos, dos bloqueios que eu mesmo criei, das limitações que eu mesmo fixei na minha mente, eu vou cada vez viver num universo mais vasto, mais amplo, cheio de possibilidades, rico de possibilidades. É muito legal isso, né? Então, pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui. Aí depois, semana que vem, a gente continua desse ponto aqui, né? É um livro, esse livro que a gente está fazendo, O Mundo Maior, você vê que é um livro muito profundo, né? Não dá simplesmente para a gente lendo assim rapidamente e passar por cima. A gente tem que digerir esse conteúdo, que ele é muito rico, né? A gente tem que mastigar ele, digerir com cuidado para a gente aproveitar, tá bom? Vamos então convidar a todos para novamente fazermos a nossa prece, agradecendo ao Criador pela bênção da vida, essa vida infinita que nós vamos descortinando a cada passo, a cada pensamento, a cada livro, a cada estudo, a cada experiência. Nós vamos desdobrando as possibilidades que nós possuímos de atuação, de renovação, de auxílio, de realização. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esses minutos, que possamos multiplicá-los pelo bom aproveitamento dos ensinos que nos foram dados. Abençoa todos que aqui estão e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos, viu? Um bom final de semana, um ótimo feriado para vocês aí. Maria, Adriana, Alexandre, Ana Cláudia, Andrea, Deoclésio, Diana, Dona, Elizabeth, Fernando, Flora, Hiper, Loren, Poli, Raquel, Sandra, Sueli, Tânia e Wilson. Um grande abraço, viu? Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz a todos. Lembrando que todo domingo de manhã, às 10 horas da manhã, a gente tem estudo também aqui na salinha, tá? Estudo de mediunidade, tá bom? Beijão.